Olá, boa tarde. Para agilizar o andamento de processos em casos de violência doméstica, começa hoje em todo o país o programa Justiça pela Paz em Casa. Para se tratar uma ideia nas edições do programa realizados no ano passado, só para ter uma ideia, a Justiça deu andamento a mais de 120 mil processos, entre eles de feminicídio. O programa do CNJ é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Boate Kiss, Superior Tribunal de Justiça nega pedido para suspender julgamento de um dos acusados. O Ministério Público do Rio Grande do Sul pedia que o julgamento dos 4 réus acusados pelas mortes no incêndio da Boate Kiss acontecesse no mesmo dia e local. Tribunal Superior do Trabalho mantém demissão por justa causa de motorista que dirigia com a carteira de habilitação suspensa. Se ele era motorista profissional, não poderia omitir esse fato. E ainda, na primeira reportagem da série Força da Mulher, você vai conhecer a história da primeira negra a se formar em artes plásticas pela Universidade de Brasília. A quantidade de estudantes negros no campus era muito pequena. O partido Rede Sustentabilidade questiona no Supremo Tribunal Federal a possibilidade de liberação automática de registro de agrotóxicos pelo Ministério da Agricultura. O partido sustenta que, a pretexto de regulamentar a lei de liberdade econômica no âmbito do Ministério, a portaria criou um mecanismo de liberação automática de agrotóxicos e de outros químicos extremamente perigosos à saúde e ao meio ambiente. Ainda de acordo com o partido, ao facilitar o processo de registro desses produtos, o Ministério desconsidera que a saúde é direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida por meio de políticas sociais que visem a redução do risco de doença. O relator da ação no Supremo é o ministro Ricardo Lewandowski. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido para suspender julgamento de um dos acusados pela tragédia na Boate Kiss. O Ministério Público do Rio Grande do Sul pedia que o julgamento dos 4 réus acusados pelas mortes no incêndio da Boate Kiss acontecesse no mesmo dia e local. Por isso, entrou com recurso no STJ para suspender o júri de um dos réus, que está marcado para o próximo dia 16 de março, na cidade de Santa Maria. No recurso, o Ministério Público alegou que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não apresentou fundamentos que justificassem a separação dos julgamentos pelo Tribunal do Júri. Para o MP, há risco na demora de um pronunciamento, já que os outros réus serão julgados em momentos distintos, e isso pode provocar decisões conflitantes. Ao negar o pedido, o relator, ministro Rogério Schetti Cruz, afirmou que não é possível ao STJ analisar o pedido de efeito suspensivo, pois o Tribunal de Segunda Instância não realizou o juízo de admissibilidade do recurso especial. O ministro destacou que essa análise só seria possível de ser feita neste momento se fosse constatado flagrante ilegalidade no caso, o que não ocorreu. O incêndio na Boate Kiss aconteceu em janeiro de 2013. 242 pessoas morreram e 636 ficaram feridas. E você já ouviu falar em foie gras? É o nome francês dado ao patê de fígado de ganso. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a lei do município de São Paulo, que proíbe a produção e comercialização da iguaria no comércio local, é constitucional. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou inconstitucional a lei por entender que o município não pode proibir de forma ampla e geral a comercialização de determinado produto, interferindo assim diretamente em sua produção e em seu consumo. No recurso ao Supremo, o município de São Paulo afirma que a lei tem como objetivo coibir práticas de crueldade aos animais e que o ente federativo municipal é competente para legislar sobre a proteção do meio ambiente. O recurso teve repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal. Para o relator, ministro Luiz Fux, a matéria tem relevância nos aspectos social, econômico e jurídico. E quem nunca procurou por uma determinada marca e encontrou outra parecida? Para evitar esse tipo de confusão, só tem uma maneira: fazer o registro de marca e garantir a exclusividade. Na reportagem de Damares Bubans, você vai entender a importância de se fazer o registro de uma marca e ver o caso de uma ação movida pelo McDonald's, que chegou ao Superior Tribunal de Justiça.
Palavras, letras, combinações de cores, logos, um conjunto de sinais. A identidade de um produto ou serviço se dá por meio da marca. Para não correr o risco de ver a sua marca sendo usada por outra empresa, o certo é fazer o registro de marca. Isso é feito pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. A gente tem que ver se essa marca causa confusão com outras marcas já existentes. Então, por isso que é um processo de análise que não é automático. Passa pelo crivo de um especialista em marcas e vai verificar se tem colidências com outra marca brasileira, justamente para ter uma coisa que se chama segurança jurídica. E para evitar esse tipo de confusão, a rede internacional de sanduíches McDonald's entrou com um pedido na Justiça para cancelar o registro da marca McDouro, de uma empresa especializada na venda de castanhas. No recurso especial aqui no Superior Tribunal de Justiça, a rede afirmou ser dona de diversas marcas formadas pelas expressões Mac, como Big Mac e McDonald's, o que lhe daria o direito de impedir o uso da marca McDouro por imitação dos sinais distintivos. Ao analisar o pedido da rede norte-americana, a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, afirmou que o caso não trata de violação de direitos, já que não ficou caracterizado o aproveitamento parasitório, desvio de clientela ou diluição do poder distintivo de sinais. A ministra lembrou ainda que para configurar violação de marca é necessário que o uso dos sinais distintivos causem confusão no público consumidor ou associação errônea, gerando prejuízo ao titular da marca supostamente usurpada. Diante dos argumentos da relatora, a terceira turma rejeitou o pedido da rede McDonald's. A questão da indenização nas marcas especificamente, ela é presumida. Se presume que ao usar uma marca de outra pessoa, você está causando danos materiais e morais para ela, que vão ser apurados no caso concreto. Mas a preocupação com o uso da marca não pode ser apenas de grandes empresas. Hoje a gente vê que vários pequenos empresários, eles têm uma marca, mas essa marca não está registrada. A clínica veterinária de Eulélio foi inaugurada em 1995. Mas só em 2016 ele resolveu dar início ao pedido de registro de marca. E aí, ele descobriu que pelo menos outras 4 empresas usavam o mesmo nome. Quando foi feita essa pesquisa, se verificou que haviam outras empresas e que algumas delas estavam buscando o registro da marca junto ao INPI. E que nós deveríamos contestar isso pelo fato da nossa empresa já estar com esse nome há mais tempo, já desde 95. Foi onde começaram os problemas da gente não conseguir dar sequência a esse processo. As marcas são muito importantes para os pequenos negócios, eles têm que buscar esse registro, têm que proteger esse ativo. O registro da marca é um registro de propriedade industrial e ele tem vigência em todo o território. Então, se alguém tiver uma marca lá de sorvete, mesmo que ele venda só, por exemplo, no Distrito Federal, ele vai ter a exclusividade em todo o território nacional. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a demissão por justa causa de um motorista que dirigia com a carteira de habilitação suspensa. Confira na reportagem. No Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, o motorista havia conseguido a reversão da dispensa por justa causa. Na avaliação do TRT, a demissão havia sido desproporcional, porque o empregado não tinha ciência de que a empresa poderia demiti-lo devido à habilitação suspensa. Ainda segundo o TRT, não havia qualquer norma interna que caracterizasse tal conduta como falta grave ou estabelecesse a obrigação do empregado de informar a suspensão da CNH. O motorista trabalhava para uma empresa de materiais de construção em Foz do Iguaçu. De acordo com o processo, ele teve a habilitação suspensa por ter dirigido alcoolizado um carro particular. 10 dias depois do ocorrido, foi demitido por justa causa, por não ter informado o caso à empresa. Na reclamação trabalhista, o motorista pediu a reversão da justa causa e o pagamento das parcelas rescisórias devidas no caso de dispensa imotivada. A empresa recorreu ao TST. O relator do caso na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, afirmou que a infração de trânsito afetou de forma grave o desempenho das atividades do motorista na empresa. A obrigação legal se impõe até a obrigação contratual. E se ele era motorista profissional, não poderia omitir esse fato da reclamada. E, evidentemente, que a ideia de que ele não tinha ciência que estava suspensa, esse é um fato absolutamente aleatório, porque a meu sentir a obrigação se impõe.
Para o relator, a função de motorista profissional demanda cumprimento das leis de trânsito e conhecimento das consequências jurídicas das infrações. Sendo assim, a demissão do profissional foi mantida. A decisão foi unânime. A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça manteve decisão que condenou a Prefeitura de São Paulo a indenizar por danos morais os pais de uma recém-nascida que morreu em decorrência de um erro médico. O valor da indenização foi fixado em 100 salários mínimos. De acordo com os autos, a mãe entrou em trabalho de parto e, já com a bolsa rompida, se dirigiu ao hospital municipal. Ao dar entrada na maternidade, mesmo com perda de líquido e fortes dores no útero, a equipe do hospital afirmou que aguardaria o parto normal. No dia seguinte, ao perceberem que o útero da mulher estava se rompendo, os médicos aí sim fizeram uma cesariana. A criança chegou a nascer com vida, mas morreu no mesmo dia em razão de uma parada cardíaca. E veja no próximo bloco, o Judiciário agiliza processos de casos de violência doméstica. Eu volto em instantes, não saia daí. Justiça, para mim, é o ser humano ser melhor para o próximo, ajudar mais as pessoas, uns crimes, algumas coisas cometidas, ter a lei certa. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a Força Nacional de Segurança Pública a permanecer por mais 90 dias na terra indígena Canabrava Guajajara, no estado do Maranhão. O objetivo é garantir a integridade física e moral dos povos indígenas, dos servidores da FUNAI e também dos não índios. A prorrogação está no Diário Oficial da União desta segunda-feira. E começa hoje a 16ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, uma ação conjunta do Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais de todo o país. A iniciativa é para agilizar o andamento de processos em casos de violência doméstica no Brasil. Solucionar milhares de ações e processos relativos a casos de violência doméstica e familiar. Esse é o objetivo da Semana Justiça pela Paz em Casa, um esforço de todo o judiciário no enfrentamento à violência contra as mulheres, estabelecida pela Resolução 254 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça. Durante a semana, diversas ações serão tomadas pelos tribunais de justiça no país. Palestras, audiências e até mesmo iniciativas privadas, como a venda de colheres por R$ 1,80 para incentivar a população a meter a colher em casos de violência, são destaques dessa 16ª edição da Justiça pela Paz em Casa. No Amazonas, nos 3 juizados especializados de combate à violência contra a mulher, a meta é realizar 1.000 audiências de hoje a sexta-feira. Já no Distrito Federal, a mobilização deve durar mais tempo com atividades nos 19 juizados exclusivos. No Pará e em Belém, a Justiça vai promover ações de orientação à comunidade, debates e seminários para discutir os avanços, desafios e ações que devem ser implementadas para minimizar os números de violência contra as mulheres. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Selma Carmona. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Doutora Selma, a senhora tem uma longa e conhecida atuação, né, nessa matéria, combate à violência doméstica. Na sua avaliação, o que falta para a gente avançar? Nós acompanhamos na reportagem da Carol essa iniciativa que é Justiça pela Paz em Casa, do CNJ. É uma importante contribuição para a gente dar o primeiro passo nesse caminho de avanço? É fundamental essa contribuição do judiciário, aliás, ela é importantíssima, né? É crucial a questão da punibilidade, né? Que perpassa também de um inquérito policial muito bem feito, né? Muito bem, então é desde a fase inquisitorial, mas nós temos que avançar também em questões de políticas públicas, né? Nós temos que começar, e também o judiciário é vanguardista nesse sentido, que nós temos parceiros com relação a um programa que a OAB faz parte como parceira, de Maria da Penha vai às escolas, prevenir e educar. Então você tem que, desde o início, para mudar essa realidade, né, esse contexto da mulher, da desigualdade de gênero, é que desde criança, desde do infantil,
haja um respeito entre meninos e meninas. Então, a partir daí, que talvez eu vá ver só os meus netos, bisnetos, é que a gente vai poder ver minimizado essa questão da diferença de gênero. Quer dizer, o estado punitivo é importantíssimo, claro. Sim, fundamental. Temos 14 anos da Lei Maria da Penha em vigor, 5 quase da Lei do Feminicídio, mas, enfim, a senhora defende uma conscientização da população. Eu acho que a educação é a melhor maneira. Então, nós aqui no Distrito Federal, inclusive exemplo de que vai ser levado para outras unidades federativas, nós já qualificamos mais de 3.750 crianças e adolescentes, e por intermédio do corpo docente, com essas palestras, junto com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, dessas informações no tocante, tanto a Lei Maria da Penha, quanto a questão de abuso contra crianças e adolescentes. Então, esses profissionais são qualificados e vão multiplicar nas escolas públicas, que isso vai fazer com que a mentalidade machista, né, seja alterada com as crianças. Porque talvez a gente não possa ver isso já na fase adulta, que está tão enraizado. E isso pode diminuir a questão da violência contra a mulher, que não perpassa só numa violência física. Bom, vamos agora a uma questão sensível em relação a dados. Dados revelam que o Brasil teve 3.739 homicídios dolosos de mulheres em 2019. E a estatística aponta uma redução de 14% em relação ao ano anterior. Temos outros dados também, mas eu queria que a senhora avaliasse para a gente esse número de redução. Qual é a leitura que a senhora faz? Há uma subnotificação também? Eu acho, aqui no Distrito Federal, o que a gente percebe, eu posso dizer aqui no âmbito do Distrito Federal, que 75% dos casos de feminicídio não tem sequer um registro policial. Então, as mulheres vítimas não tiveram nenhum registro, por exemplo, de uma injúria, de uma violência psicológica, não tem nenhuma delegacia. Então, assim, nós precisamos atingir essas mulheres que foram vítimas, com certeza, antes de serem a vida ceifadas, ela com certeza foi vítima de algum tipo de delito. Então, eu acho que nós temos que conclamar a sociedade para que denuncie, por intermédio do 180, do 190, do 197, mesmo que anonimamente, porque às vezes as pessoas não querem se comprometer e estão sempre ouvindo o vizinho, uma briga entre os casais. Eu estou me referindo aos casais porque nós estamos também a questão do assédio em trabalho, enfim, mas que denunciem mesmo que anonimamente. É aí que a gente tem que proteger essas mulheres para que elas não sejam vítimas das suas vidas, né? Então, não é só uma questão, é bom frisar, não é só uma questão de violência física, é questão de uma violência que perpassa por toda a leitura da 11.340, que é a Lei Maria da Penha. É moral, é psicológica, é financeira. Toda essa financeira, é patrimonial, né? Então, é muito importante que a sociedade encampe nesse 8 de março, que tanto as pessoas falam, essa proteção de uma colega de trabalho, de uma amiga pessoal, e denuncie anonimamente, se não for o caso. Então, os aparelhos estatais ainda podem estar deficientes, sim, para receber, mas vamos também conclamar os órgãos constituídos para que capacitem toda essa polícia, todo esse aparato, por intermédio do 180, por intermédio desses disques denúncias que estão, sim, deveriam estar aparelhados para receber denúncias anônimas e apurarem. Eu acho que essa é uma maneira, afora essa, a educação, de se frear um pouco e diminuir essa redução que você percebeu aí, né, que tem, mas que eu acho que ainda é muito pequena. Que infelizmente muitas mulheres ainda com medidas protetivas, elas são mortas pelos seus companheiros, né? Doutora Selma, agradeço demais a participação, o assunto rende, poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre isso, sim. Muito obrigada pela sua atuação, pela sua participação. Eu que agradeço, Rafaela. E você vai ver no próximo bloco, em comemoração ao Dia da Mulher, o Ministério Público do Trabalho faz campanha com o slogan "Lugar de mulher é onde ela quiser". Os detalhes no próximo bloco, continue com a gente. Justiça é tratar o outro com igualdade, sem discriminação, sem fazer distinção das pessoas. O
Dia Internacional da Mulher foi comemorado neste domingo. Para marcar a data, o Ministério Público do Trabalho lançou a campanha Lugar de Mulher é onde ela quiser. A campanha faz parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Durante todo o mês, o Ministério Público do Trabalho pretende alertar a população sobre dificuldades enfrentadas pelas mulheres no ambiente de trabalho, como a desigualdade salarial e o assédio sexual. Números do próprio Ministério Público do Trabalho mostram que nos últimos 4 anos, o número de mulheres que denunciaram casos de assédio sexual disparou. Saltou de 270 em 2015 para 442 no ano passado. O levantamento mostra ainda que as mulheres ganham 22% a menos que homens nas mesmas funções e empresas. A campanha vai até o fim do mês e será feita pelas redes sociais do Ministério Público do Trabalho. Além das postagens, também vão ser realizadas palestras orientando as mulheres sobre como identificar possíveis casos de violência e assédio. Desafios, persistência, superação. Palavras como essas ainda precisam ser comuns quando se é mulher e quer vencer na vida. Mas, felizmente, cada vez mais nós estamos conseguindo. Em homenagem à data, o Jornal da Justiça preparou para você uma série com 5 exemplos de superação. E na primeira reportagem você vai conhecer Cristiane Sobral, mulher pobre e negra. Ela precisou de muito esforço para se formar na Universidade de Brasília. Hoje, usa a arte e a própria história para inspirar outras mulheres a lutar contra o preconceito. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a sujeira dos móveis, sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. E realmente foi pelas asas do conhecimento que Cristiane Sobral, mulher negra, alçou voos altos. Orgulhosa, ela conta que é através da arte que compartilha as experiências sobre negritude, feminismo e superação. Desde criança, luta contra o preconceito. Nascida em uma comunidade do Rio de Janeiro, perdeu a mãe aos 8 anos e só teve a chance de continuar os estudos quando o irmão mais velho buscou novas possibilidades de trabalho em Brasília. E aí foi onde abriu essa primeira porta, né? Que eu falo assim, primeira grande oportunidade, porque meu irmão me convidou para vir para Brasília morar com ele. E sendo aí uma oportunidade para eu poder cursar a universidade. Na época, não existia política de cotas em universidades. Cristiane enfrentou a concorrência e conquistou uma vaga no concurso de artes da Universidade de Brasília. Foi a primeira atriz negra graduada da instituição. Empolgada com a vitória, criou o grupo de teatro Cabeça Feita, que atua até hoje. Quando eu cheguei na universidade, no início dos anos 90, a quantidade de estudantes negros no campus era muito pequena. Era um contingente de mais ou menos 0,1% de estudantes. Falei, não, eu vou criar uma companhia de teatro e vou trazer para perto outras pessoas negras que também acredito que tenham essa mesma realidade e a gente vai começar a galgar espaços de representatividade e visibilidade dentro do cenário cultural brasiliense. E além do trabalho como atriz e professora de teatro, nesses 20 anos de carreira, a Cristiane também se dedicou à escrita. Publicou 9 livros. Um é infantil. Conta a história de uma menina negra. A personagem foi criada pela filha dela, a Iana, de 9 anos. Um orgulho para a mãe? Muito orgulho. Imagina você que é mãe, professora, militante, né? Tem toda uma atividade fora de casa. Uma coisa que eu sempre procurei equilibrar é a minha vida profissional e a minha vida familiar. E não para por aí, não. Cristiane também faz parte da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A equipe realiza palestras e peças de teatro contra o racismo nas escolas públicas, projeto que foi reconhecido internacionalmente. E no fim do ano passado, Cristiane deu palestras nos Estados Unidos, Angola e Moçambique. E por inspirar tanta gente, Cristiane Sobral foi escolhida para ser capa da revista Traços, nesta edição em homenagem ao Dia das Mulheres.
A revista é resultado de um projeto social que busca divulgar as ações culturais da capital federal, além de ajudar pessoas em situação de rua com a venda das publicações. Quando eu cheguei lá na revista, que eu peguei a revista na minha mão, que eu comecei a olhar, eu disse, caramba, quem é essa mulher? E essa reportagem está traduzindo 20 anos, né, da minha caminhada artística. Eu fiquei muito emocionada pensando na mulher que eu pude me tornar, na mulher que eu construí ao longo desses 20 anos, né? Quem era a Cristiane criança, quem era a Cristiane que sonhava, quem era a Cristiane que depois começou a percorrer o mundo, percorrer países, percorrer continentes, né? De todas as janelas que a arte e a literatura me proporcionaram. E amanhã tem mais reportagem especial sobre as mulheres. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Você acompanha agora o programa Fórum. Uma ótima tarde para você e até amanhã.